estamos de volta e agora na companhia da nossa convidada de hoje, a psicóloga Silvana Assiste. Boa tarde, Silvana. Boa tarde. Nós abrimos o nosso telejornal dessa terça-feira com material de redação. Você, inclusive, já assistiu, né, Silvana? Sim. Enquanto aguardava a entrada aqui no estúdio, um resumo com depoimentos de um pai e de uma mãe que tiveram os filhos envolvidos em graves acidentes de trânsito recentemente aqui na capital. O que nos chamou a atenção e nos fez convidar a Silvana para esse bate-papo hoje foi justamente o que esses pais disseram. Na verdade, um pedido de socorro. Como fazer valer a autoridade sobre os filhos que estão se despedindo da adolescência para entrar na vida adulta? Vamos ver o VT de novo? Vamos. Junta, Silvana. Pode rodar. Se você acompanhou as notícias mais recentes de acidentes de trânsito em Campo Grande, certamente viu essas imagens. Amigos de Luiz Henrique estiveram na Avenida Afonso Pena recolhendo os pedaços que sobraram da caminhoneta que ele dirigia. Segundo familiares, um presente que o jovem teria acabado de ganhar do pai. Será que esse pai imaginou que o filho poderia perder o controle e a própria vida? Será que pais e mães sabem aonde os jovens querem chegar? Esta senhora é Elisângela de Oliveira, mãe de uma adolescente que também se envolveu num acidente de trânsito recentemente. Ela alega que a filha, de 17 anos, fugiu de casa para ficar com o namorado. Na batida, o rapaz, que era quem pilotava a moto, morreu. Na conversa que teve com nossa equipe, Dona Elisângela fala como uma mãe contrariada. Uma mãe que admite, não conseguiu controlar a própria filha. Ela quer sair, eu não quero deixar, eu falo para ela assim, não, Tainara, você não tem necessidade de estar saindo à noite, não precisa você estar, né, na casa dos outros. Ela vai na casa de uma amiga, ela esquece que tem casa. Nessa outra reportagem, que fala sobre um acidente registrado no último dia 2 na Afonso Pena, o pai do rapaz que sobreviveu expressa um sentimento parecido com relação ao filho. É a obrigação de todo pai, a gente chega e é uma preocupação e toda hora a gente está vendo coisas horríveis aí. E a gente fala. E essas coisas horríveis, até que acontece com a gente, foi o pior momento da minha vida. E ainda tem as famílias dos que provocaram os acidentes e sobreviveram, como é o caso de Rubinho de Souza, de 23 anos, que bateu contra a moto onde estava a filha de Dona Elisângela e o namorado que morreu. E Richard Ildivan Gomi de Lima, de 21 anos, que atropelou e matou um outro motociclista na madrugada do dia 31 de maio, no cruzamento da Rubens Gil de Camilo com a Afonso Pena. Os dois são investigados por dirigir embriagados. Então, Silvana, é triste de ver isso, né? O Picarelli até no fim do programa se despediu dizendo que a família do primeiro caso que nós mostramos do rapaz que faleceu depois de bater a caminhonete num poste da Afonso Pena, pediu que a gente não falasse mais sobre o assunto, porque o rapaz foi vítima dele mesmo, né? Não machucou ninguém, mas nós resolvemos falar mais um pouco hoje sobre isso, por causa justamente desse sentimento que os pais têm depois que tudo acontece, né? O que a gente viu aí nos depoimentos foram pais que disseram, eu avisei várias vezes, pedi para não ir e ele foi. Como manter essa autoridade para filhos que se acreditam já adultos e donos da própria vida, hein, Silvana? Bom, fácil não é, né? Todos que são pais e mães sabem da dificuldade que é hoje você estabelecer limites, né? E a gente começa bem por aí, por estabelecer limites. O ideal é que esses pais, né, o pai, a mãe, iniciem uma conversa com esse filho desde o início, desde quando ele é pequenininho, desde quando está no berço ainda, né? Então, você estabelece o limite dizendo para ele o que é certo, o que é errado, né? O que pode e o que não pode, e principalmente, que eu acho que é uma questão que está muito forte hoje na nossa sociedade, né? O ter é mais valorizado do que o ser, né? Então, desde pequeno, a gente diz para o nosso filho que é mais importante ele ter um carrinho novo do que ele ser um bom amigo, né? Do amiguinho, tratar bem, cuidar, telefonar, quando às vezes um coleguinha de sala está doente. Então, a gente não acaba não ensinando hoje para o nosso filho valores. Então, valores são importantes. E nós mesmos cometemos esse erro, né? Sim, a gente na verdade é motivado com presente.
Isso, nós somos motivados hoje pela sociedade consumista, né? Hoje é dia dos namorados. Muito mais importante do que você dar um presente físico, uma cesta café da manhã, um arranjo de flores, um presente para o seu companheiro, para a sua companheira, é você ter carinho, respeito, compreensão, paciência, né? Então, na verdade, hoje nós estamos sendo vítimas, isso tudo que nós acabamos de assistir, são vítimas da nossa sociedade capitalista. Inversão de valores, que né? são inversão de valores. Quer dizer, a religião, seja ela qual for, hoje, ela é de um aspecto extremamente importante na formação das pessoas, né? E a gente vê as igrejas cada vez mais esvaziadas, né? A televisão, ela é sim um bom canal de comunicação, né? Mas ela não pode ser o centro da vida das pessoas, né? As pessoas precisam ter a comunicação, ter o diálogo. A internet muito menos, né? Se o casal está junto ou se o casal está separado, também não faz diferença, porque o que separa é o papel de marido e mulher, não de pai e de mãe, né? Então, independente de um casal hoje ele estar separado, a responsabilidade que eles têm para com estes filhos é igual, é a mesma. Silvana, você citou a importância de a gente instruir as crianças, mostrar para elas os verdadeiros valores desde pequenas. Mas e quando a família, enfim, os filhos cresceram, a situação está perdendo o controle, a gente quer resgatar isso, retomar as rédeas da situação. Como travar esse diálogo sem ter como principal adversário a rebeldia? Isso. Então, nessas horas, Glaura, você às vezes não tem conteúdo suficiente para manter essa autoridade. Então, aí é a hora de você pedir ajuda, pedir apoio, né? Então, existe o psicólogo que pode dar esse apoio. Dependendo da religião, existem padres, pastores que também prestam essa ajuda, esse apoio. Existe trabalho de grupo, terapia em grupo, as próprias escolas, né? Elas normalmente oferecem lá um pedagogo que pode fazer esse trabalho também dentro da escola. E a escola também, normalmente, ele é um sinalizador. A criança, quando ela começa a ter dificuldade na escola, de agressividade, de mau comportamento, e a escola, às vezes, chama a família e a família se recusa a ir, achando que isso é um dever só da escola, então aí também a família está errando. Quer dizer, o sinal de alerta liga no cabeça e no coração dos pais, né? Eles sentem que algo pode acontecer de ruim se eles não tomarem uma decisão. Precisa só dar o primeiro passo. Dar o primeiro passo. E muita gente fica esperando, amanhã eu vejo. Amanhã eu vejo e às vezes amanhã é tarde. Esse hoje não tenho tempo, a gente geralmente prioriza o trabalho, né, e outras questões e vai prorrogando as questões emocionais, né? Sim. E são justamente elas que precisam da maior atenção da gente. Com certeza. Porque a vida pode acabar, a vida é breve, né? A gente viu aí tantos jovens morrendo e sem ter tido essa oportunidade de repente ter tido um apoio, um carinho a mais, uma ajuda de um psicólogo, de um pastor ou de um padre, como você mesmo falou, né, Silvana? Com certeza. E tudo que um pai e uma mãe dá para um filho, ele também tem que vir acompanhado da responsabilidade, né? Então, você dá um carro hoje, uma moto, ou uma bicicleta, ou um brinquedo que seja para o seu filho, isso tem que vir junto com uma responsabilidade. Não é só dar por dar, né? Dá por quê? Você do carro para trabalhar, para estudar, né? O que você vai fazer com esse veículo? Então, eu volto naquela questão, é a sociedade do consumismo. Porque o amiguinho que fez 18 anos ganhou um carro, então o meu fez 18 anos, eu vou dar um carro também. E não é assim, né? O jovem nessa idade, ele precisa sim de desafio. Então, dê desafio para ele, né? Desafie ele a estudar, a arrumar um trabalho. Conquistar alguma coisa. Conquistar alguma coisa para ele merecer um carro, né? E não o inverso, você dá um carro para daí o jovem se sentir feliz, né? Para daí ele conquistar. Não é assim, né? Então é inversão de valores. Tá certo, Silvana. Obrigada pelas informações. Boa tarde para você. Boa tarde.